Boa noite, turma. Boa noite, caro tutor. Sejam bem-vindos à disciplina de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais. Eu sou o professor Lelter, formado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pelotas e também sou mestre em Engenharia da Produção com ênfase em Engenharia Econômica pelo Centro Universitário de Araraquara. Somado a isso, eu tenho uma experiência profissional de alguns anos na área de mercado financeiro e mercado de capitais, uma vez que trabalhei em algumas corretoras, comprando e vendendo ações, administrando carteiras de investimentos, bem como os determinados clubes. Inclusive, passei por uma crise épica na economia mundial, que foi a crise de 2008, uma crise que começou nos Estados Unidos, afetou a economia brasileira e os mercados financeiros foram devastados por essa crise. Eu falo devastados porque muitos títulos nessa época perderam um valor nominal muito forte, ou seja, ações que começaram o ano custando R$ 42, R$ 43, terminaram o ano custando R$ 18. Então foi uma crise em que inclusive trouxe muito aprendizado para aqueles que trabalhavam naquela época naquele mercado e também para a área acadêmica até hoje, ou seja, cada crise, embora tenha todos os seus efeitos negativos, traz uma bagagem para aqueles que operam no mercado financeiro, bem como para a área acadêmica, para entender o desempenho da economia. Muito bem, temos essa disciplina então, uma disciplina que é muito importante para o curso, para você que está nessa formação em ciências contábeis, uma vez que esse é um mercado de trabalho no qual você poderá atuar diretamente e também indiretamente, pois muitas organizações hoje operam no mercado financeiro, seja por meio da colocação das suas ações em negociação no mercado ou até mesmo por investir parte do lucro em aplicações financeiras. Essa é uma estratégia que cada vez está mais presente nas organizações, principalmente para aquelas que têm uma alta liquidez no seu caixa. E somado a isso, também para a sua vida pessoal, ou seja, compreender esse mercado faz com que você tenha a capacidade de investir os seus recursos no mercado financeiro, buscando, obviamente, o melhor retorno possível diante dos riscos nos quais a economia e o mercado pode o apresentar. Até porque no mercado financeiro o que se busca é o melhor retorno com o menor risco possível. Não só isso no mercado financeiro, mas também no mundo dos negócios. Qualquer gestor irá tomar uma decisão pensando no melhor retorno possível daquela decisão diante dos riscos no qual ele estará exposto ao pensar nela. Correto? Diante disso, vamos pensar então na unidade de ensino, na primeira unidade de ensino para essa disciplina, logo após essa devida apresentação do professor propriamente dito e da disciplina. Assim vamos então a essa unidade de ensino e por isso irei me dirigir ao quadro para demonstrar a você a estrutura dessa unidade. Então hoje temos essa unidade de ensino que irá tratar de mercado de valores mobiliários, contratos e sistema financeiro nacional. Então essa é uma unidade de ensino no qual iremos introduzir o mercado financeiro e o seu sistema. É muito importante que você conheça a estrutura do mercado financeiro e o seu funcionamento, pois assim você terá capacidade de compreender as operações que ocorrem no mercado, quais são os agentes responsáveis por essas operações, quem fiscaliza essas operações, os direitos e os deveres de todas as partes. Competência da unidade de ensino: conhecer os mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro. Resumo: o estudo do sistema financeiro nacional, valores mobiliários e a teoria dos portfólios. Palavras-chave: mercado de capitais, investimentos, ações e captação. Título da nossa teleaula, então: valores mobiliários, contratos e sistema financeiro nacional. Esse eu acredito que é um tema que leva a diversas discussões e até mesmo curiosidades. Talvez você aí, estudante, hoje, nessa aula, já tenha levantado algumas dúvidas, alguns questionamentos, alguns apontamentos, às vezes com seu colega propriamente dito de sala,
com um amigo seu, às vezes com seu tutor, lá na sua família, pensando, bom, como é o funcionamento desse mercado, onde eu posso aplicar o meu dinheiro, pensando aí na situação econômica do país, pensando na minha situação econômica, às vezes eu tenho uma poupança, e agora, o que fazer com essa poupança? Devo deixá-la, por exemplo, em um título privado, em um banco, ou não? Devo comprar ações? Ou devo pensar em um fundo de investimento? Enfim. Há inúmeras alternativas no mercado financeiro para que você possa aplicar o seu dinheiro. E diante disso, vêm as preocupações, ou seja, onde eu irei conseguir obter o melhor retorno possível para essa aplicação financeira? Já que o seu objetivo ao ter um determinado recurso, qual é? O melhor retorno financeiro. Alguns às vezes me perguntam, professor, o que você sugere para que eu possa realizar o investimento hoje? A primeira coisa que você deve pensar é qual é a disposição que você tem a correr riscos. Essa é uma preocupação inicial, pois aquele que não gosta de correr riscos, ou seja, incertezas de talvez o seu valor aumentar ou diminuir ao longo do tempo diante das variações de mercado, se você não está disposto a isso, é melhor talvez investir em um título de renda fixa, seja ele privado ou seja ele público. Mas não, talvez aqueles que digam, professor, eu gosto de correr riscos, pois eu quero ter um retorno alto, mesmo que eu possa ter perdas no futuro. Bom, aí talvez você possa comprar ações, comprar moedas, participar de fundos de investimentos de renda variável, enfim. Aqueles que proporcionam, obviamente, um maior risco, também poderão proporcionar um maior retorno no futuro. E também, uma outra preocupação às vezes surge. Eu quero investir em ações, que é o que muitas vezes a gente se pergunta. Mas o quanto eu necessito para investir em ações? Hoje você pode comprar uma ação que custa R$2 ou R$3 e comprar uma ação que custa R$50. O que vai depender dessa operação é o quanto você busca receber no futuro, pois hoje é necessário ter alguns custos operacionais para operar com esses ativos. Então, pensar apenas no valor nominal do título nem sempre é coerente. É preciso pensar também no custo que se tem dessa operação. Aí sim, você pode pensar no montante no qual quer empregar nessas aplicações, certo? Então, diante dessas curiosidades e também dessa apresentação, vamos aqui apresentar a nossa situação geradora de aprendizagem, bem como o nosso convite ao estudo para essa unidade. Por isso, vamos retomar ao quadro, para que eu possa continuar com você o nosso estudo. Nessa sessão de estudos, você conhecerá, então, o sistema financeiro, o mundo das bolsas de valores e das empresas que já operam no mercado de capitais, ferramentas para medir riscos das operações, análise de viabilidade de captações e aplicações de recursos nesse mercado. Então, esses são os principais conteúdos nos quais iremos tratar nessa aula. E para avançar nessa primeira parte da aula, irei agora chamar o nosso vídeo de aprendizagem, ou seja, o nosso vídeo de abertura para essa unidade de ensino. Então vamos ao vídeo e logo depois eu retomo com a condução da nossa aula. Olá, sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina Mercado de Capitais. Antes de vermos o que vamos estudar nas aulas, é interessante entender um pouco sobre o nosso sistema econômico. Você provavelmente já ouviu falar em sistema financeiro. Ele é um círculo de negociações em que pessoas, empresas e instituições intermediam as transações de aplicadores e emprestadores de dinheiro. É esse sistema que garante o funcionamento da economia de um país. E funciona mais ou menos assim. Para crescer, as empresas procuram por investimentos e quando existe um dinheiro sobrando, elas procuram aplicá-lo. No caso das pessoas assalariadas, para obter um bem de alto valor, elas recorrem a financiamentos ou, quando preferem poupar dinheiro, aplicam na poupança. Paralelo a isso, temos o mercado de capitais, que é destinado aos negócios com valores mobiliários. Ele tem como objetivo captar recursos financeiros da sociedade para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas. E esse é o foco dos nossos estudos.
Em resumo, o mercado de capitais é um sistema de entidades e regras que incluem instituições, leis, normas, procedimentos e tecnologia. Ele possibilita a negociação de documentos que representem investimentos em dinheiro ou bens que possam ser avaliados monetariamente, a fim de fornecer recursos para financiar projetos. E para que tudo isso funcione com equilíbrio, existem as instituições que normatizam, regulam e fiscalizam. No caso, o mercado de capitais é regulado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Para conhecer melhor o processo desse sistema e compreender o seu funcionamento, nessa unidade vamos estudar os seguintes pontos: subsistemas normativos, de intermediação e subsistema de liquidação e custódia. Vamos conhecer a Bolsa de Valores, compreender melhor sobre o mercado de capitais e ainda estudar o mercado de valores mobiliários. Vamos ver o conceito de política de dividendos, o conceito de mercado à vista e a termo e ainda estudar sobre mercado futuro. E, por fim, vamos conhecer o modelo de Markowitz, de maximização de retorno. E para pôr em prática os nossos estudos, na SR vamos acompanhar o dilema de Márcia, uma advogada que pretende investir seu dinheiro no mercado de capitais. Teremos que ajudá-la a avaliar se essa é uma transação segura e qual será o retorno positivo dessa ação. A qualidade da sua assessoria fará toda a diferença na vida de Márcia. Para saber mais sobre a disciplina, acesse o ambiente virtual de aprendizagem. Estude seu livro didático e acompanhe as webaulas. E fique atento para as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, turma. Então, você pôde assistir um vídeo em que tratou da estrutura fundamental dessa unidade de ensino, bem como os conteúdos previstos a ela. E assim ainda foi apresentado a nossa situação geradora de aprendizagem, que é sobre uma advogada, Márcia, que está preocupada, então, em como aplicar os seus recursos no mercado de capitais. Dessa forma, vamos compreender, então, quais são os conhecimentos prévios para essa unidade de ensino, bem como essa situação geradora de aprendizagem. Assim, vamos ao quadro. Conhecimentos prévios, então. Devemos ter conhecimentos prévios sobre matemática financeira, contabilidade e estatística. Situação geradora de aprendizagem. Acompanhe a história de Márcia, uma advogada, formada há 5 anos e que atua na profissão desde então. Após alguns anos de trabalho, ela conseguiu melhorar a sua condição financeira e, no momento atual, possui sobra de dinheiro e percebeu que pode aplicar o seu dinheiro. Muito bem, essa é uma situação corriqueira em que muitas pessoas conseguem juntar uma determinada quantia de um recurso, ou seja, de dinheiro, e quer aplicar esse dinheiro no mercado financeiro. Hoje, a maior parte da população aplica a sua sobra de renda, ou seja, aquilo que sobra da sua renda na poupança. Talvez seja um dos investimentos aí mais corriqueiros e acredito que talvez alguns de vocês em sala de aula também o façam. Por qual motivo? Porque a poupança tem um risco muito baixo, tem um retorno também relativamente baixo, mas tem liquidez. Ou seja, a qualquer momento você pode sacar o seu recurso da poupança. Hoje não há tributação sobre ela e, basicamente, seu custo operacional é zero. Então, dessa forma, é um investimento acessível à maior parte da população. Porém, é sabido que há outras formas de investimentos, como, por exemplo, comprar ações, comprar títulos do governo, comprar o título de um banco, aplicar em um fundo de investimento, aplicar em moedas, enfim, há inúmeras alternativas. Porém, é necessário conhecer o mercado. Nunca deve-se investir um recurso sem antes conhecer onde você está aplicando esse recurso. Da mesma forma que você estuda, às vezes, para abrir uma empresa ou para investir num negócio, você também deve estudar para aplicar os seus recursos no mercado financeiro. Isso é fundamental. Conhecer a estrutura do mercado financeiro, as suas operações, as suas análises e as suas estratégias. Correto? Dessa forma, então, vamos ajudar Márcia a aplicar o seu recurso de forma eficiente no mercado financeiro e, por essa razão, eu chamo a cápsula para a nossa primeira situação problema diante dessa situação geradora de aprendizagem.
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos à nossa primeira situação problema, aquela que trata da situação da nossa advogada Márcia. Por isso vamos ao quadro para entender um pouco mais dessa situação problema. Márcia tem algumas dúvidas para realizar os seus investimentos no mercado financeiro, tais como: será que meu dinheiro estará garantido? Caso esteja garantido, quem me dará essa garantia? Posso confiar nas instituições intermediárias financeiras? Aqui está o seu desafio. Ajude Márcia a responder às suas dúvidas. Muito bem, então temos algumas questões problemas. Por quê? Márcia tem a sua preocupação inicial de entender do seguinte: há garantias em investir no mercado financeiro? E quais são as instituições que irão me dar essa segurança, ou seja, essa garantia de que eu poderei colocar os meus recursos lá e que no futuro eu irei receber uma remuneração sobre esse recurso, bem como o recurso que foi investido. Ou seja, imagine, por exemplo, você investiu R$1.000 em um banco e esse banco prometeu que irá pagar 10% para o seu investimento daqui a 12 meses. Então, o que você espera dessa instituição? Que daqui a 12 meses você consiga, então, resgatar os seus R$1.000 mais a remuneração de 10%, ou seja, mais R$100. No mercado financeiro, quem garante isso? Há instituições competentes por garantir que você possa ter a garantia de uma remuneração que foi acordada em um contrato, bem como o capital que lá foi investido? É o que nós iremos, então, auxiliar Márcia, pois essas instituições, elas existem em nosso sistema financeiro nacional. Assim, vamos ao quadro, para que eu possa apresentar a você. Nessa sessão, vamos apresentar a você a estrutura do sistema financeiro, mais especificamente, o subsistema normativo e de intermediação, e o subsistema de liquidação e custódia. Mas antes, vamos alinhar o nosso raciocínio sobre o mercado e sua relação com a sociedade. Assim, vamos entender do conceito de sistema financeiro nacional. O sistema financeiro nacional ele é composto por instituições financeiras, algumas delas são operadoras e outras reguladoras, conforme iremos ver a seguir. Mas este sistema ele é composto de um lado por poupadores, por instituições financeiras, que podem ser conhecidas também como operadores financeiros, e por tomadores. Os poupadores são aqueles que têm um saldo positivo. E por esse motivo, eles irão aplicar os seus recursos nas instituições financeiras. Os tomadores, por sua vez, são os deficitários, ou aqueles que necessitam de recursos. E eles irão procurar quem? As instituições financeiras para captar esse recurso. Então, eu tenho um intermediador. O intermediador que, de um lado, ele capta recursos, aqui, e, de outro lado, ele empresta recursos. Obviamente que ele paga uma taxa de juros para aqueles que poupam e cobra uma taxa de juros para aqueles que o tomam. Diante disso, nós podemos entender que o produto que é negociado no sistema financeiro nacional é moeda.
Esse é o produto principal. O preço dessa mercadoria, que é moeda, nada mais é do que a taxa de juros. Então, saibam que no mercado financeiro nós temos um produto, sim, e nós temos um preço para esse produto, que é a taxa de juros. O sistema financeiro nacional pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visa transferir recursos dos agentes econômicos superavitários para os deficitários. Se pudéssemos colocar uma definição para o sistema financeiro nacional, aí está. Então, este é um sistema que busca determinar regras e normas para que eu consiga sempre transferir recursos dos agentes superavitários, ou seja, dos poupadores, para os deficitários, aqueles que necessitam de moeda. Então, é assim o funcionamento de um sistema. De um lado eu tenho quem está sobrando renda, aquele que está buscando aplicar, e de outro lado aquele que precisa de moeda, precisa de renda. Essa operação pode ser feita diretamente entre os dois? No nosso sistema financeiro, não. É preciso ter um intermediador. Esse intermediador pode ser, por exemplo, um banco comercial. Esse banco que você conhece aí na sua cidade, ou seja, eu acredito que tenham agências bancárias na cidade onde você vive. E essas agências bancárias são as nossas intermediadoras financeiras, correto? Então, você pode se dirigir até essa instituição e lá poupar, ou seja, investir em um título. Mas também você pode recorrer até essa instituição e tomar um empréstimo, tomar um financiamento. Então, vejam, como o produto está sendo negociado? A moeda. O que você paga para utilizar essa moeda? Uma taxa de juros. Ou o que você recebe por deixar a sua moeda no banco? Qual é o seu preço por deixar a sua moeda lá no banco, a sua renda? É a taxa de juros, correto? Diante disso, vamos compreender, então, as instituições que fazem parte deste sistema financeiro nacional. Assim, vamos retomar ao quadro, para que eu possa continuar a apresentação a vocês. O sistema financeiro nacional ele é composto por instituições normativas e instituições intermediadoras, ou também conhecidas como operadoras. Bom, no subsistema normativo, lá se elaboram normas para que o sistema funcione perfeitamente e garanta as transações. Então, uma instituição normativa é aquela que irá determinar as leis, normas e regras do sistema financeiro nacional, certo? Então, toda vez que eu falar em uma instituição normativa, ela tem por competência determinar leis, normas e regras. E ela faz parte do subsistema normativo, correto? Muito bem, nós temos também o subsistema intermediador, ou chamado subsistema operador. Este subsistema intermediador ou operador é aquele que coloca em prática todas as leis, normas e regras. É aquele que, de fato, está transferindo moeda entre um agente poupador e um agente tomador. Então, por exemplo, eu tenho o Conselho Monetário Nacional. É uma instituição normativa. Ela, então, determina normas, regras e leis para o sistema financeiro nacional. Um banco comercial é uma instituição operadora. E ela irá seguir todas as normas, leis e regras que foram definidas por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Então, vejam, de um lado eu tenho quem faz as regras e de outro lado quem coloca em prática e segue todas essas regras. Assim, vamos continuar no quadro para que a gente possa avançar em nosso estudo. Sob sistema de intermediação, irão realizar as operações entre investidores e captadores. Aqui nós temos a estrutura do sistema financeiro nacional. Nós temos os órgãos normativos e as entidades supervisoras. Essas aqui, eu só divido a nomenclatura para que você entenda o que são as instituições supervisoras ou fiscalizadoras. Mas todas as instituições que eu circulei aqui, ó, todas essas, elas fazem parte do subsistema normativo.
as instituições que estão aqui, do subsistema operador. Então, vejam, tem órgãos normativos, como o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Nacional de Seguros Privados. Ainda eu tenho instituições normativas e que também desenvolvem o papel de supervisoras. Elas fiscalizam as instituições operadoras, como o Banco Central, que é responsável por fiscalizar as instituições bancárias, Superintendência de Seguros Privados, então que fiscaliza as seguradoras privadas, Superintendência Nacional de Seguros Complementares, a Previc, e a Comissão de Valores Mobiliários, que regula as operações em bolsas de valores e mercadorias, como é o caso da Bovespa. Desse outro lado aqui nós temos os operadores, aqueles que estão nas instituições normativas. Então, eu tenho instituições financeiras captadoras, como resseguradoras, bancos de câmbio, sociedades de capitalização, bolsas de valores, enfim, todos aqueles que fazem as operações entre tomadores e captadores. Ou seja, de um lado a captação e de outro lado aqueles que tomam. Vamos às instituições que são importantes ao nosso estudo. Aquelas que de fato irão determinar normas, regras e leis para garantir a segurança do sistema financeiro nacional, bem como aquelas que irão fiscalizar as operações nesse mercado. Assim, vamos ao quadro, para que eu possa então apresentar inicialmente o Conselho Monetário Nacional de uma forma um pouco mais detalhada. O Conselho Monetário Nacional foi instituído pela Lei nº 4.995, de 31 de dezembro de 1964, que estabelece como objetivo principal a finalidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país. O Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Fazenda, que preside o Conselho, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Os objetivos do Conselho Monetário Nacional: zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais em níveis adequados, estimular a formação de poupança e zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Muito bem, então o Conselho Monetário Nacional é uma das principais instituições normativas e poderia dizer a você que ela é uma das instituições máximas do subsistema normativo. Acima dela só está o Ministério da Fazenda. Assim, o Conselho Monetário Nacional, então, ele define todas as diretrizes do sistema financeiro nacional. Correto? Vamos avançar e vamos conhecer mais uma instituição. Assim, vamos retomar ao quadro. Banco Central. Quais são as funções do Banco Central? Emitir papel moeda metálica, receber depósitos compulsórios e voluntários das instituições financeiras, exercer o controle de crédito sobre todas as formas, efetuar o controle dos capitais estrangeiros, exercer a fiscalização das instituições financeiras, bem como aplicar penalidades previstas em lei. Muito bem, então o Banco Central do Brasil, ele é o responsável por fiscalizar todas as instituições bancárias que existem em nossa economia, é responsável também por colocar em prática a política monetária que é desenvolvida pelo Conselho Monetário Nacional em conjunto com o Comitê de Política Monetária e assim zelar pelo aperfeiçoamento do mercado, bem como pela a sua adequada ou pelo seu adequado funcionamento. Certo? Vamos adiante conhecer agora a Comissão de Valores Mobiliários, uma outra instituição muito importante ao nosso estudo. As funções da Comissão de Valores Mobiliários: assegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados de bolsa e balcão, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular de ações. Muito bem, então agora você conheceu a Comissão de Valores Mobiliários.
Enquanto o Banco Central é responsável por fiscalizar as operações com os bancos, a Comissão de Valores Mobiliários é responsável por fiscalizar as negociações em bolsas de valores e mercadorias. E aí vem um nome que eu já falei bastante a você, valores mobiliários. Os valores mobiliários são os títulos que as empresas emitem para negociação em bolsas de valores e mercadorias. Então, por exemplo, uma ação é um título e assim é reconhecido como um valor mobiliário. Então, por isso, Comissão de Valores Mobiliários. Ela fiscaliza operações com bolsas de valores. Você tem um problema na bolsa? Quem está fiscalizando? Comissão de Valores Mobiliários. Dessa forma, podemos resolver o problema de Márcia. Assim, vamos ao quadro para que eu possa apresentar a solução a você. Existe um sistema que é formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Estas instituições que regem, controlam e fiscalizam os intermediadores financeiros. Dessa forma, qualquer problema que Márcia tiver, essas instituições irão assegurar que ela possa recuperar o seu dinheiro. Se ela investiu, por exemplo, em um banco e esse banco quebrar, o Banco Central é uma instituição responsável por recompor o capital de Márcia, caso esse investimento participe lá do que conhecemos hoje como Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, são aplicações financeiras que podem ser recuperadas por esse fundo. Então, por exemplo, eu estava investindo em um banco, tinha dinheiro lá, esse banco quebrou, ou seja, ele faliu. Cadê o dinheiro? Não existe mais. Então, tem o Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central que irá recompor o capital desses correntistas ou desses clientes. É claro que existe um limite para isso, pois o Banco Central não tem capacidade infinita de recuperar o capital de todos os investidores. O mesmo pode ocorrer também com ações, em que a Comissão de Valores Mobiliários ela poderia auxiliar nessa recuperação. Certo? Dessa forma, então, finalizamos essa primeira unidade de ensino e vamos dar sequência à segunda unidade. Na verdade, estamos na mesma unidade, mas vamos à nossa segunda situação problema. Assim, vamos avançar a essa segunda situação problema com o nosso vídeo. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, turma, muito bem. Vamos retomar, então, agora com a nossa segunda situação problema. Essa é uma situação problema de Márcia. A primeira preocupação de Márcia qual foi? Investir o seu capital na Bolsa de Valores ou no mercado financeiro como um todo e saber quem poderia garantir o retorno desse capital, ou seja, se ela teria segurança com essa aplicação. Agora vamos avançar para mais uma questão problema de Márcia e assim vamos buscar a solução para o seu ingresso nesse mercado, ou seja, ela está buscando realizar um investimento. Assim ela quer entender o funcionamento desse mercado. A sua primeira preocupação foi com a segurança para as aplicações financeiras. Assim apresentamos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Agora vamos avançar e compreender mais uma questão de Márcia. Por isso, veja ela comigo no quadro para que a gente possa compreendê-la. Márcia gostou da explicação até aqui e agora ela quer saber mais sobre investimentos. Seja que quanto mais sabemos, mais dúvidas temos. E quanto a isso, Márcia não é diferente. A dúvida agora é: como é o funcionamento e a estrutura do mercado de valores mobiliários? Bom, a preocupação de Márcia agora, então, é compreender como é o funcionamento com valores mobiliários. Conforme eu disse a você, um valor mobiliário
é um título que é emitido por uma empresa em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias. Então, por exemplo, uma ação é um valor mobiliário. É um título que foi emitido por uma ação e depois é negociada com os investidores na bolsa de valores. Márcia quer compreender isso, como é essa estrutura e como é o seu funcionamento. Assim, então, vamos auxiliar Márcia nessa dúvida e por isso vamos retomar ao quadro para dar sequência ao nosso estudo. Para responder a Márcia, você terá que conhecer o mercado de valores mobiliários, o funcionamento do mercado de capitais e sua relação com a economia, o mercado de capitais brasileiros e os seus participantes. Vamos conversar também sobre bolsa de valores no Brasil e no mundo. Participantes do mercado de valores mobiliários. Então, quem participa do mercado de valores mobiliários? O primeiro deles, Comissão de Valores Mobiliários, ou a chamada CVM. A CVM, ela é responsável, então, por fiscalizar todas as operações com valores mobiliários. Então, toda operação que ocorre lá na Bolsa de Valores é fiscalizada pela CVM. As sociedades corretoras. As corretoras são aquelas em que realizam a negociação com ações. Então, caso você deseje comprar ou vender uma ação, você irá se dirigir até uma corretora, abrir uma conta movimento nessa corretora e lá, então, você poderá enviar ordens de compra e venda por intermédio dela. Hoje nós temos a possibilidade de ligar para um corretor que faz parte da corretora e enviar uma ordem de compra ou de venda. Ou utilizar um sistema eletrônico conhecido como home broker, em que você irá acessá-lo pela internet e lá enviar a sua ordem de compra ou de venda. Mas esse home broker, ele é disponibilizado também pela corretora. Assim, a corretora estará monitorando todas as suas operações via este sistema operacional. Então, a corretora é que faz o intermédio entre o investidor que quer comprar ou vender uma ação lá na Bolsa de Valores, certo? Vamos continuar no quadro e compreender os demais participantes. Investidores, pessoas físicas, investidores, pessoas jurídicas, agentes autônomos de investimentos. Quem são estes? Estes são os corretores e eles fazem parte das corretoras. Então, o corretor é a pessoa que irá atender Márcia ou você que deseja comprar ou vender uma ação e ele irá enviar a ordem de compra ou a ordem de venda. Então, por exemplo, eu quero comprar ações da companhia Vale. O meu corretor, ele tem a competência de enviar essa ordem para a Bolsa de Valores dizendo, eu tenho determinado cliente que quer comprar a ação da Vale. Há algum investidor querendo vender? Se esse vendedor existir, então irá realizar o negócio. É claro que hoje não existe mais a negociação viva voz, ou seja, aqueles investidores lá no prédio da Bolsa de Valores em São Paulo comprando e vendendo ações. Isso ocorre por um sistema eletrônico. Então, esse corretor ele envia a ordem nesse sistema eletrônico para comprar ou vender um ativo, ou também pelo sistema home broker. Aí o corretor ele apenas acompanha de uma forma eletrônica as compras e vendas dos seus clientes, mas ele realiza esse monitoramento para acompanhar o risco da operação, se a estratégia está adequada, enfim, ele passa a acompanhar o cliente nas suas operações, correto? Vamos retomar ao quadro e continuar analisando os demais participantes. Sociedades distribuidoras, essas fazem parte também das corretoras. Bancos comerciais e de investimentos, eles podem ter a responsabilidade em algumas situações de lançar ações de uma companhia na Bolsa de Valores. Companhia de capital aberto, que nada mais é do que a empresa que abre o seu capital na Bolsa de Valores. Muito bem, ao se tratar então de Bolsa de Valores, vamos imaginar o seguinte, abertura de capital. Ou seja, uma empresa ela pode adotar a seguinte estratégia. Eu quero abrir o meu capital como uma forma de captar mais recursos, aumentar a liquidez da minha companhia. Com a captação desses recursos, eu posso realizar novos projetos de investimentos, eu posso ter uma imagem institucional melhor
perante ao mercado, porque por qual motivo? Quando eu abro capital, significa que essa empresa ela tem uma solidez financeira, tem uma boa administração, enfim, já é uma empresa robusta. Então, há vantagens para essa abertura de capital. Como isso ocorre? Vamos ao quadro para compreender um pouco disso. Oferta pública de ações. Caracteriza a venda de ações por meio da oferta pública no mercado, ou conhecido chamado IPO, visando acesso ao mercado de capitais, ou seja, é o mecanismo pelo qual a empresa realiza a colocação de ações na Bolsa de Valores. E isso ocorre no mercado primário inicialmente. Então, como de fato se dá essa operação? Vamos imaginar que uma empresa quer abrir o seu capital, correto? Então, ela tem por desejo abrir um capital. Então, essa empresa, ela irá contratar uma empresa que irá fazer a sua auditoria. Logo depois, essa empresa irá irá solicitar a abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores. Feito isso, começa-se o processo de colocação dessas ações no mercado primário. E o que é esse mercado primário? É quando, por exemplo, um intermediador, que pode ser um banco ou uma corretora, procura acionistas ou investidores que tenham o desejo de comprar ações dessa companhia lá na Bolsa de Valores. Então, no mercado primário, o que ocorre? É a companhia, por meio de um intermediador financeiro, vendendo as suas ações pela primeira vez a outros investidores. É nesse momento único que a empresa consegue captar dinheiro. Por qual motivo? Porque eu tenho um intermediador financeiro, encontrou um investidor, vendeu as ações para o investidor. Quando essas ações ficam em posse do investidor, agora o investidor ele pode negociar com outros investidores. Onde ele realiza isso? Lá no mercado secundário. Ou seja, no mercado secundário tem a negociação entre investidores. Podem ser investidores pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Mas essas ações não são mais da empresa e sim agora estão sob posse de investidores no mercado secundário. Ou seja, lá na Bolsa de Valores. Assim vamos retomar ao quadro para que eu possa continuar o estudo com você. Então, mercado primário. A empresa está colocando as suas ações pela primeira vez no mercado. Então, eu tenho lá um banco ou uma corretora que irá realizar essa intermediação. Procura investidores para comprar as ações. Muito bem, os investidores compraram. Agora, os investidores eles negociam entre si essas ações no mercado secundário, certo? Falando em bolsas de valores, na economia brasileira, nós temos duas bolsas de valores principais. A primeira, Bolsa de Mercadorias e Futuros, que são instituições privadas que têm por finalidade efetuar o registro, a compensação física e financeira das operações de derivativos. As bolsas de valores, assim como as bolsas de mercadorias, são instituições privadas cujo objetivo é manter um local ou um sistema adequado à realização de operações de compra e venda de valores mobiliários. Em 26 de março de 2008, os jornais noticiaram a fusão e a criação da BMF-Bovespa, na ocasião, a segunda maior bolsa das Américas, atrás apenas da Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Então, vejam, quando eu falo em Bolsa de Valores, hoje nós temos uma bolsa principal, BMF-Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros, mais a Bovespa. Essas duas bolsas, elas realizaram uma fusão em 2008, passou a ser uma das principais bolsas das Américas e lá então é negociado as ações, é negociados contratos de mercadorias como milho e soja, entre outros. Então todas as operações com valores imobiliários se dá nessa bolsa. Essa é a principal bolsa de valores da nossa economia, certo? Vamos avançar no nosso estudo para que a gente possa resolver a questão de Márcia. Para resolver a dúvida de Márcia, devemos demonstrar que o mercado também é formado por bancos de investimentos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, agentes autônomos de investimento e administradores de carteiras de investimentos, conforme eu disse a você, os corretores. Os administradores de mercado, como as bolsas de valores,
as depositárias e consultorias e outros participantes, analistas de mercados dos valores mobiliários, as empresas de auditoria e as consultorias especializadas. Enfim, esses são os principais agentes que participam do mercado. Assim, você deve orientar Márcia a seguir os seguintes passos: escolher o título que ela deseja aplicar, optar por uma corretora de valores mobiliários, abrir uma conta para movimentação e, em seguida, vêm as instruções ao corretor. A empresa que deseja comprar ações, a quantidade de ações, o preço desejado e o tipo das ordens. Muito bem, então vejam que Márcia quer comprar ações, valores mobiliários, certo? O que ela deve fazer? Procurar uma corretora, abrir uma conta movimento e passar as orientações ao seu corretor. Corretor esse, então, que será o responsável por realizar as operações de intermediação entre comprar e vender ações, correto? Dessa forma, então, finalizamos a nossa segunda situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, turma, muito bem. Então chegamos à terceira situação problema. Não esqueçam, situação problema que envolve a advogada Márcia. Ela está preocupada em investir os seus recursos no mercado financeiro e assim buscar garantias de que possa aplicar esses recursos e que tenha um retorno adequado sobre eles, ou seja, ter segurança no seu investimento. Já apresentamos a ela o funcionamento do mercado financeiro, principalmente no que tange a valores mobiliários, e agora iremos dar mais um passo para continuar auxiliando Márcia. Assim vamos ver a dúvida que ela traz nessa terceira situação problema. Por isso vamos ao quadro. Em nosso estudo já ajudamos Márcia a solucionar algumas dúvidas sobre o mercado de capitais. Nesse momento a questão a ser discutida é: o que o mercado de capitais tem a oferecer em matéria de produtos? Bom, a preocupação agora é: quais produtos existem nesse mercado a Márcia? Já apresentamos a ela a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, como funcionam as operações com valores mobiliários e, ainda assim, ela quer conhecer quais produtos existem nesse mercado. Dessa forma, vamos avançar no nosso estudo e, assim, compreender quais produtos podemos apresentar a Márcia. Por isso, vamos ao quadro para que possamos avançar em nosso estudo e no auxílio a Márcia. Títulos ou valores mobiliários são todos os documentos que representam dinheiro ou bens, o que representam adquiridos por investidores através da captação pública que ofereça recursos financeiros aos captadores de recursos. Então, títulos e valores mobiliários, resumindo, conforme eu já disse a você, são emitidos por empresas no mercado de valores mobiliários, ou seja, lá na Bolsa de Valores, para negociação entre investidores. Correto? Vamos seguir a nossa aula e vamos dar sequência a mais um produto. Ações são títulos de propriedade que representam parte do capital social da empresa que as emitiu. Então, uma ação é um valor mobiliário? Sim, é um valor mobiliário. Então, isso já está definido. Por quê? A ação é um título que foi emitido por uma empresa, não foi? A empresa emitiu esse título lá na Bolsa de Valores. Muito bem. Uma ação é entendida como parte do capital social de uma empresa, certo? Então, quem adquire uma ação tem uma parte dessa empresa. Ele é acionista dessa empresa. Ele é proprietário dessa empresa, ou seja, ele é um pouco dono dessa empresa. Correto? Quais tipos de ações nós temos? Nós temos 2 tipos de ações. Assim, vamos ao quadro para que eu possa apresentá-las a você. Quais são esses 2 tipos?
As ações ordinárias, aquelas que reservam o direito de voto aos acionistas. Então, todo acionista que emite ou que tem uma ação ordinária, ele tem direito de voto. Então, se eu comprei uma ação da Petrobras ordinária, eu tenho direito de voto nas assembleias administrativas extraordinárias da Petrobras. Ações preferenciais, elas não têm direito de voto, e sim preferência no recebimento dos resultados ou quando a companhia ela for liquidada na recuperação do capital. Ah, professor, então a ação ordinária ela não recebe lucros ou outros proventos? A ação ordinária também recebe, mas quem recebe primeiro são as ações preferenciais, certo? Ah, é melhor comprar uma ordinária ou uma preferencial? Isso depende de cada caso. Mas, normalmente, na economia brasileira, as ações preferenciais têm uma liquidez maior do que as ações ordinárias. Embora, hoje, toda companhia que queira abrir seu capital na Bolsa de Valores somente pode lançar ações ordinárias, certo? Então, resumindo, ações ordinárias têm direito de voto. Ações preferenciais não têm direito de voto. Ações preferenciais têm preferência no recebimento dos resultados, como, por exemplo, distribuição de lucros. As ordinárias também irão receber os lucros, mas depois das ações preferenciais, certo? Vamos adiante e vamos continuar no quadro para avançar em nosso estudo. Retorno das ações. Bom, quais retornos se tem? A própria valorização de mercado. Então, por exemplo, eu comprei uma ação que custava R$15, passou um mês, ela está custando R$18. Então, eu ganhei com essa valorização. Ganhei R$13 por ação. Se eu quiser, eu posso vender essa ação no mercado e ganhar essa diferença. Dividendos. O que são dividendos? É parte do lucro líquido que é distribuído com os acionistas. Não esqueçam disso. Juros sobre capital próprio. É uma remuneração que a empresa concede aos seus acionistas por aplicar o seu capital lá. Juros sobre capital próprio está previsto na legislação. Isso começou na década de 1990 como uma forma de corrigir o capital que era investido nas empresas em função da inflação. Qual é a diferença entre dividendo e juros sobre capital próprio para a companhia de capital aberto? Juros sobre capital próprio pode ser deduzido do imposto de renda, enquanto dividendos não. Então, dessa forma, juros sobre capital próprio às vezes traz alguns benefícios para a companhia. Então, a companhia, às vezes, ela distribui juros sobre capital próprio ou sobre dividendos. Por exemplo, as ações da Petrobras, daqui a um mês, irão distribuir juros sobre capital próprio aos seus acionistas. Vejam uma outra forma de remuneração das ações, já que estamos falando aqui de um produto. Bonificação, ou seja, é quando a companhia distribui mais ações com seus acionistas. Então, ele recebe uma quantidade a mais de ações. E isso pode, então, beneficiar aqueles que já detêm ações dessa companhia. Correto? Um outro título imobiliário são as conhecidas debêntures. Porém, as debêntures são conhecidas como o quê? Elas são conhecidas como títulos de dívida. Ah, como assim, professor? Bom, hoje, por exemplo, uma empresa ela pode emitir uma debênture na Bolsa de Valores como uma forma de captar um recurso, certo? Então, o que ela faz? Ela emite esse título e uma pessoa física ou jurídica irá comprar esse título. Qual é a vantagem dessa transação? Primeiro, a empresa pode emitir o título e captar recursos do mercado financeiro. Quem compra esse título irá receber uma remuneração no futuro, por meio, por exemplo, de uma taxa de juros e até mesmo correção monetária. Então, por exemplo, eu comprei a debênture de uma determinada empresa. Então, daqui, por exemplo, a 6 meses, essa empresa irá voltar o dinheiro que eu emprestei a ela, mais uma remuneração e uma correção monetária. Então, isso nada mais é do que um título de dívida. Ou seja, a empresa emitiu um título, mas isso se deu como uma operação de empréstimo ou financiamento. Isso é muito próximo do que nós conhecemos como uma nota promissória. Porém, as debêntures, elas podem ser conversíveis ou não conversíveis.
Essa situação que eu coloquei a você, emitir o debênture e no futuro a empresa irá pagar uma taxa de juros sobre aquele valor e irá devolver o principal, é uma debênture não conversível. Agora, a debênture conversível. A debênture conversível é aquela que pode ser convertida em ações. Então, por exemplo, eu comprei debêntures de uma empresa, certo? No futuro, ao invés dessa empresa me devolver o dinheiro que eu emprestei a ela, mais uma remuneração, ela me devolve tudo isso em formato de ações, certo? Então, uma debênture é um título de dívida, é um dinheiro, é moeda que uma empresa capta do mercado com o objetivo de devolver no futuro com uma determinada remuneração. Nada mais é do que uma linha de financiamento ou empréstimo. Assim, vamos ao quadro para que a gente possa continuar a ideia e finalizar aqui para debêntures. Títulos emitidos por uma empresa com a finalidade de captar recursos de médio e longo prazo, geralmente destinados a financiar novos projetos ou alongar o perfil do passivo das empresas. Então, vejam, ó, isso é captação de recursos. E também aumenta o passivo das empresas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou captando recursos, mas estou gerando dívida, certo? Tipos de mercados. Para conhecer um pouco mais dos produtos, irei apresentar alguns mercados a você. Esses mercados, nós iremos explorá-los em uma determinada aula, uma determinada unidade de ensino, especificamente o funcionamento de cada um desses mercados. Então, a nossa preocupação agora é apresentar esse mercado a você para que a gente possa solucionar essa questão, problema de Márcia, que é compreender os produtos financeiros. Então, aqui hoje eu irei apresentar esses mercados e depois, em uma próxima aula, nós teremos a oportunidade de conhecê-los de uma forma bem paulatina, ali, calma, em que você irá compreender o seu funcionamento e as suas operações, correto? Então vamos ao quadro e vamos apresentar os tipos de mercado. Mercado à vista é caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos e liquidação em 3 dias. Então, o que é o mercado à vista? Por exemplo, quero comprar uma ação da Gerdau hoje. Então, me dirijo lá à minha corretora e digo, quero comprar ações da Gerdau. A corretora envia a ordem e eu compro a ação hoje. E daqui a 3 dias eu devo liquidar a sua operação, ou seja, eu tenho até 3 dias para pagar por essa ação. Então, esse é o mercado à vista, certo? Vamos ao próximo mercado. Mercado a termo. Como funciona o mercado a termo? Esse já é um mercado em que a liquidação é no futuro. Então, imagine o seguinte, eu digo a você, eu quero comprar as suas ações, certo? Ah, quer comprar as minhas ações? A qual preço? Ah, eu quero comprar, por exemplo, a R$100. Muito bem, então você irá comprar as minhas ações a R$100 daqui, por exemplo, 90 dias. Então, firmamos o nosso contrato, certo? Nós iremos, então, fazer uma operação em que eu irei comprar as suas ações daqui a 90 dias por R$100. Hoje, eu irei depositar uma garantia, ou seja, uma margem de garantia para que essa operação ela tenha uma determinada segurança e você já irá depositar as suas ações para que elas possam ser liquidadas daqui a 90 dias. Então, essa é uma operação que nós podemos firmar prazo e valor do ativo a ser liquidado no futuro. É uma estratégia para aqueles que querem comprar ações no futuro e não têm todo o dinheiro hoje, por exemplo, certo? Vamos ao quadro, então, para continuar o entendimento sobre esse mercado. São negociados títulos a um preço pré-fixado para liquidação em data futura, de acordo com a negociação de compradores e vendedores. Os negócios ocorrem em períodos entre 16 e 999 dias, e o comprador poderá antecipar a sua liquidação, caso isso esteja previsto no acordo. Mercado futuro. Na negociação futura, compradores acordam compra e venda de ações a um determinado preço a ser liquidado em momento futuro. Aí talvez chegue a pergunta, professor, mas isso não é a mesma coisa que o mercado a termo? Tem similaridades, porém não é a mesma coisa. Por qual motivo? Porque no mercado futuro são negociados contratos padronizados. Então, no mercado a termo, eu posso negociar o preço com você, bem como o período da liquidação. No mercado futuro, não. No mercado futuro é um contrato padronizado. O preço está fixado,
o produto também já está padronizado e o vencimento também já é padronizado. Essa é a diferença. No contrato futuro, nós temos um contrato padronizado. No mercado a termo, já é um mercado mais customizado, certo? Vamos ao mercado de opções para continuar apresentando os mercados. Mercado de opções. Ao comprar uma opção, o investidor adquire o direito de comprar ou vender um determinado lote de ações com preços e prazos estabelecidos. Agora ocorre uma negociação de direitos para o futuro. Então, eu compro um direito. Irei dar um exemplo bem simples a você que normalmente eu utilizo em aulas. Veja o seguinte, você tem uma casa e eu quero comprar a sua casa, certo? A sua casa, vamos supor, custa R$200 mil hoje. E eu quero comprar por R$200 mil essa casa. Porém, eu quero ainda fazer mais algumas pesquisas, decidir se de fato vale a pena comprar essa casa. Mas para não perder o negócio, eu quero ter o direito de comprá-la no futuro. Então, eu digo a você o seguinte, ó, eu irei te dar hoje R$5 mil para que daqui a 60 dias você me entregue a casa por R$200 mil. Então, o que de fato eu estou fazendo? Estou comprando um direito de adquirir a sua casa por R$200 mil daqui a 60 dias. Isso é um direito adquirido, certo? Assim eu continuo pesquisando casas, juntando mais dinheiro e vejo se o negócio vale a pena. Daqui a 60 dias, eu digo o seguinte, quero a sua casa, R$200 mil. Muito bem. Os 5 mil não entra no negócio. Foi apenas um direito que eu comprei. Vou lá e pago 200 mil a você. Nessa operação, o que ocorre? De fato, eu gastei 200 mil da casa, mais 5 mil do direito. Ou seja, a minha opção de compra. Então, é um direito de compra. Mas eu posso chegar também, daqui a 60 dias, e dizer o seguinte, não quero a sua casa. Você irá ficar com 5 mil, foi um prêmio que eu paguei a você, para que me entregasse essa casa nesse determinado período. Mas eu não quero ela, então vou perder esses 5 mil, você fica com ela, fica com a casa e segue a negociação. Por quê? Eu tinha um direito e não um dever, correto? Diante disso, podemos resolver a situação, problema de Márcia. Assim, vamos ao quadro. Para solucionar a questão levantada por Márcia, devemos entender dos seguintes assuntos: mercado à vista, mercado a termo e mercado de opções. Além disso, é preciso compreender o retorno dos valores mobiliários, como valorização de mercado, dividendos, que é parte do lucro líquido, juros sobre capital próprio, que é uma remuneração que a empresa dá pelo acionista que aplicou o seu dinheiro em ações, e bonificação, que é quando a empresa distribui novas ações com seus acionistas. Muito bem, assim finalizamos então a nossa terceira situação problema. E vamos avançar para a quarta situação problema de Márcia. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, turma. Então, chegamos à nossa última situação problema. Situação problema que foi levantada pela questão de Márcia. E conforme eu já disse, talvez essas sejam muitas das questões que são levantadas, talvez por você ou por pessoas que você conhece e querem investir nesse mercado. Assim, vamos finalizar com a teoria dos portfólios, que ela analisa a questão entre risco e retorno. Ou seja, como eu posso medir o risco de um determinado investimento, de uma determinada ação, por exemplo, diante dos retornos que ela pode me oferecer no futuro. Assim, vamos adiante e vamos retomar ao quadro para que eu possa continuar com a nossa unidade, entendendo de mais uma situação problema. Márcia, uma mulher questionadora, agora quer reduzir os riscos nos seus investimentos em valores imobiliários
e você irá ajudá-la. Márcia trabalhou duro para juntar dinheiro e agora necessita conhecer riscos para investir. Portanto, se prepare para responder. Como minimizar os riscos nos investimentos em ações? Todo aquele que gosta do mercado acionário sempre pensa nisso. Como investir em ações com o menor risco possível? Essa é uma pergunta que a maior parte dos investidores sempre coloca em evidência. Por quê? Ele sempre irá procurar uma ação que tenha um bom retorno, ou seja, um retorno extraordinário e o menor risco possível. Embora ele saiba, o mercado de ações é um mercado que tem um risco elevado, tem sim, mas eu não quero correr todos os riscos possíveis, mas obter todos os retornos possíveis, certo? Então vamos entender um pouco dessa relação risco e retorno. Vamos ao quadro para que eu possa apresentar conteúdos que irão responder essa questão. A estatística é um método científico que você já estudou em outra unidade curricular, que permite análise, interpretação e tomada de decisão sob condições de incerteza, a ocorrência ou não das expectativas. Incerteza nada mais é do que risco. Por quê? A incerteza, eu não sei se, por exemplo, eu vou conseguir um capital no futuro ou não. Se eu vou obter uma remuneração no futuro ou não. É mais ou menos assim, se você comprar uma ação hoje, você tem a garantia de que daqui a um mês ela irá se valorizar 10%? Não. Então isso é uma incerteza. Isso é um risco. Quanto maior for essa incerteza, maior o risco. Mas também, maior deve ser a probabilidade de retorno, certo? Se eu tenho uma incerteza muito elevada, isso significa também que pode-se ter um retorno mais elevado, correto? Vamos continuar a nossa aula e vamos retomar ao quadro. Modelo de Markowitz. Utiliza a média aritmética, a média ponderada e outras medidas estatísticas de dispersão e risco, como o desvio padrão, a variância e a covariância. E eu já antecipo a você que a principal medida para determinar o risco de um ativo é o desvio padrão, pois o desvio padrão, ele calcula a dispersão dos valores em relação à sua média. Então, se nós pudéssemos determinar aqui uma medida estatística para risco, é o cálculo do desvio padrão. Então, aqueles que gostam de estatística e querem estudar um pouco mais sobre isso, peguem, por exemplo, uma série de cotações de uma determinada ação e lá calcule o desvio padrão. Se você for mais assíduo, mais estudioso, pode fazer isso mensal. Então, por exemplo, imagine lá, a ação da Petrobras, eu irei calcular o desvio padrão dessa ação por meses. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco. Por quê? Maior é a dispersão em relação aos valores médios. Quanto menor o desvio padrão, menor o risco. Então, professor, eu tenho que comprar ações com um menor desvio padrão? Se você quer correr menos riscos, sim. Porque essa ação ela tem um comportamento em relação aos seus preços mais estabilizados. O que significa isso? É uma ação em que ela aumenta pouco e diminui pouco. Ela pode seguir uma tendência de alta com variações pequenas, ou seguir uma tendência de baixa também com variações pequenas. Agora, uma ação que tem um risco mais elevado, ou seja, tem um desvio padrão mais elevado, são ações que crescem muito, mas caem muito também, ou seja, as suas amplitudes de máximas e mínimas, elas são muito grandes, ou seja, um dia ela aumenta muito, outro dia ela cai muito. Então, isso é um risco muito elevado, correto? Vamos ao quadro para continuar essa ideia em relação a risco. O risco de um ativo pode ser mensurado pela projeção de seu retorno esperado, ou seja, o grau de dispersão dos retornos em relação à sua média. Por isso, a medida estatística eficaz para o cálculo do risco de um ativo é o desvio padrão. Certo? Então, anote aí, o desvio padrão é essa medida para o cálculo do risco. Segundo a teoria dos portfólios, devemos diversificar uma carteira de investimentos para reduzirmos os riscos chamados não sistêmicos, ou seja, aqueles inerentes à empresa ou ao setor em que ela pertence. Esse é o primeiro passo para minimização
de riscos. Então, vejam só. Primeiro entendemos, eu consigo medir o risco pelo desvio padrão. Se eu quero um risco baixo, eu tenho que ter ações com desvio padrão também baixo. Mais um passo. Se eu quero diminuir os riscos, diversificar. Ah, professor, o que é isso de diversificar? Eu irei comprar uma ação do setor de serviços, eu irei comprar uma ação do setor industrial, eu irei comprar uma ação do setor agropecuário, ou seja, de setores da economia diferentes. Então tem ação de um banco, tem ação de uma siderúrgica, tem uma ação de uma empresa de bebidas, tem uma ação de uma empresa de lojas de departamentos, enfim. Eu vou diversificando. Por quê? Quando uma ação subir, porque um setor cresceu muito e outro setor não cresceu tanto, elas se compensam. Então, a queda de uma ação pode ser compensada pelo aumento de outra, certo? Então, diversificação é um passo muito importante para minimização de riscos. Inclusive, pode anotar aí, diversificar é uma forma de minimizar riscos. Aquela velha máxima, né? Nunca coloquem todos os ovos em uma cesta só. É isso, diversificação. Vamos continuar e vamos retomar ao quadro. Um economista, então, americano, Markowitz, pesquisou o comportamento de investidores e do mercado de capitais e percebeu que investir em diversos ativos não seria o suficiente. É preciso que invista em ativos com alta covariância entre si. Então, vamos lá. Bom, desvio padrão baixo e diversificação. Mas eu tenho que diversificar com ativos que tenham alta covariância entre si. O que é isso, professor? Isso significa dizer que os ativos eles precisam ter correlações entre si, mas uma correlação inversa, uma correlação negativa. Ou seja, o que significa dizer isso? Eu tenho que comprar um ativo, por exemplo, quando um sobe, o outro desce, ou quando um desce, o outro sobe. Porque, se um ativo caiu o seu preço, o outro irá subir. Então, isso é uma correlação inversa. Vejam, um aumenta, outro diminui. Esse sobe, esse desce. O que significa dizer isso? Que a queda de um ativo poderá ser compensada com o aumento de outro. Então, por isso, eles precisam ter alta covariância entre si, alta correlação entre si. Porque, vejam, todas as ações subiram ao mesmo tempo. Isso foi ótimo. Mas elas também caem ao mesmo tempo. Então, eu não tenho um equilíbrio na carteira. Quando todas aumentarem, muito bem. Mas quando todas caírem, isso é muito negativo. Então, eu preciso manter esse equilíbrio. Então, alta covariância entre si, alta correlação entre si, certo? Vamos retomar ao quadro e vamos continuar com o nosso estudo. Então, deve-se diversificar os investimentos em diversos setores da economia e, com o resultado desse estudo, elaborou o modelo de Markowitz. Esse modelo determina que o retorno esperado de uma carteira seja identificado com a média ponderada das taxas de retornos esperadas dos investimentos que formam o portfólio. Então, ele fala dessa média ponderada como uma forma de mensurar apenas o retorno da carteira de investimentos, certo? Seguindo, desculpem se ficou contrário, no mercado de capitais tomam-se decisões no presente que terão efeitos no futuro. E por isso é um ambiente de incerteza, o que gera risco, pois o investidor toma como base nas suas decisões que poderá ocorrer ou não. Certo? Então, para que a gente possa finalizar todo esse entendimento da minimização de riscos, certo? Siga comigo aqui. Primeiro, eu consigo calcular riscos como, professor? Por meio do desvio padrão, uma medida estatística. Quanto menor o desvio padrão, menor o risco. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco, certo? Segundo passo, diversificar em setores diferentes da economia as ações, certo? Ativos que têm uma alta covariância, uma alta correlação entre si. Ou seja, se um ativo sobe, outro desce. Então, precisa ter correlação inversa, que é o que nós entendemos aí na estatística como uma correlação negativa, certo? Então, precisa ter correlações. Ou seja, se um sobe, outro cai. Se um cai, outro sobe, outro desce, certo? Então, é assim, essa correlação. Correto? Entendido? Somado a tudo isso, o modelo, então, de Markowitz, ele diz que eu preciso diversificar com ativos que tenham alta correlação entre si, e a medida estatística para mensurar o risco
o meu desvio padrão. Assim, podemos resolver essa situação problema, a situação problema de Márcia. Vamos ao quadro, para que eu possa resolvê-la com você. No mercado de capitais, tomam-se decisões, então, no presente, que terão efeitos no futuro. E, por isso, é esse ambiente de incertezas. O mercado é considerado eficiente, ou seja, os preços dos títulos e valores mobiliários, nesse caso específico, das ações. É reflexo do desempenho esperado das empresas, e as informações fornecidas geram expectativas, o que reflete nos preços para cima ou para baixo. Assim, a maior parte dos investimentos estão sujeitos às incertezas. Então, vejam, a Márcia ela tem que entender o seguinte: eu posso comprar ações de uma determinada empresa e essa empresa não ter bons resultados no futuro. Isso é uma incerteza, não é? Porque qual é uma das formas de remuneração de uma companhia de capital aberto? É distribuindo dividendos, é distribuindo parte do lucro líquido. Ah, mas se ela não tiver lucro, ela tiver prejuízo, você, acionista, não irá receber nada por esse investimento. Então, vejam, é um risco que você tem. Ou seja, são incertezas do investimento, certo? Vamos retomar e continuar a nossa análise em relação a Márcia. Logo a seguir, as teorias de portfólio Markowitz é fundamental para que possa minimizar os riscos de uma carteira de investimento. Ou seja, a ideia de que o risco ele pode ser calculado pela medida estatística desvio padrão, a diversificação das carteiras de investimentos e que se tenha uma alta correlação dentre essas ações. Correto? Então, quando você quer minimizar riscos, esses são os passos fundamentais a se considerar. Diria a você que o cálculo do desvio padrão, a análise de diversificação e a alta correlação entre os ativos é fundamental para a minimização de riscos. Correto? Dessa forma, finalizamos então essa unidade de ensino com as questões levantadas por Márcia. E assim, vamos a mais uma fase da nossa aula, aquela fase em que podemos ter mais um processo de interação e finalização dos conteúdos. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, então chegamos àquela situação de provocando novas situações. Agora é interação, vamos às nossas discussões. Então veja uma questão levantada para a nossa discussão em aula. Veja ela comigo no quadro. Diante do atual cenário econômico, quais variáveis econômicas devemos considerar para tomar uma decisão de investimento no mercado de capitais? Muito bem. Estudamos uma unidade de ensino em que apresentou o sistema financeiro nacional, os valores imobiliários, com enfoque para as ações, os mercados que fazem parte do chamado mercado de capitais e, por fim, ainda compreendemos a teoria dos portfólios e a teoria de Markowitz. Muito bem, diante de tudo isso, nós podemos entender que esse é um mercado que tem inúmeras oportunidades de investimentos e é preciso sempre buscar uma oportunidade que esteja adequada ao retorno e o risco. Quando eu penso na economia, eu tenho incertezas também no futuro. Então, eu preciso considerar algumas variáveis. Eu irei levantar duas, mas agora eu já irei ao chat para que você possa colocar também outras variáveis para que possamos discutir e finalizar também aí a aula com as questões que foram levantadas por você ao longo de todo o nosso estudo. Taxa de juros e inflação talvez sejam duas variáveis muito importantes para decisões de investimentos. Por quê? A taxa de juros ela determina a remuneração de muitos títulos na economia,
como é o caso dos títulos privados, que hoje tem nos bancos, e dos títulos públicos lá no Tesouro Direto. Então, investidores, por exemplo, que não querem correr muitos riscos, devem analisar o comportamento da taxa básica de juros na economia para buscar boas oportunidades de investimentos. E aqueles que querem correr riscos, saibam que alterações na taxa de juros mexem com a dinâmica da economia. E quanto mais dinâmica for a economia, melhor é o desenvolvimento das empresas. Então, empresas que estão em um cenário mais dinâmico, favorável, conseguem gerar resultados positivos e isso atrai mais investidores, fazendo com que o mercado de renda variável venha a crescer mais. Então, por exemplo, hoje a taxa de juros ela se move muito em função da inflação. Então, se a inflação aumentar, a taxa de juros sobe. Quando a taxa de juros sobe, isso inibe o crescimento econômico, porque o crédito fica mais caro. Então, veja, isso prejudica um pouco o mercado de renda variável, principalmente ações, mas contribui para o mercado de renda fixa, títulos públicos e títulos privados. Agora, quando a inflação desce, a taxa de juros também ela cai, porque ela não precisa continuar aumentando para conter os preços. Taxa de juros menor, crédito mais barato. Isso incentiva a produção e consumo. A economia cresce mais, as empresas se desenvolvem. Então, o mercado de renda variável, principalmente de ações, chama mais atenção, ele cresce mais, porque ele dará uma possibilidade maior de retorno aos acionistas no futuro. Mercado de renda variável talvez já não seja tão interessante, porque a sua remuneração passa a cair ao longo do tempo. Mas, assim, é uma oportunidade de investimentos. Correto? Agora irei fazer um momento de interação, ou seja, que você pode enviar algumas perguntas para que logo depois eu retome e finalize, então, a nossa aula. Então, coloque algumas perguntas via chat, comentários, e logo depois eu volto respondendo-os na medida do possível. Olá, turma. Vamos retomar então com algumas perguntas que foram enviadas ao longo da aula e irei buscar respondê-las nesse momento. A primeira delas é: professor, hoje é existente o investimento em Bitcoin. Esse tipo de investimento é seguro, visto que é bem maior do que os títulos colocados no mercado? Bom, esse é um tipo de investimento que não tem segurança jurídica, então, por esse motivo, como não há uma legislação específica, não há órgãos normatizadores, você corre um risco muito elevado de participar desse tipo de investimento, certo? Outra pergunta: por que os juros dos poupadores são menores do que os juros dos tomadores? Como o produto bancário é moeda, então precisa ter uma diferença, sim, entre os juros para poupadores e tomadores. Por qual motivo? Eu irei comprar um produto que é moeda, lá do lado da captação, ou seja, do poupador, irei vender ao tomador. Então é a mesma coisa que você compra, ou quando você está comprando uma mercadoria para revender. Você busca comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto. A diferença de taxa de juros entre captação
e empréstimo é o que nós conhecemos como spread bancário. E o que sempre se busca é ter um spread menor, ou seja, que não se tenha variações tão altas entre essas duas taxas de juros, pois isso não é benéfico para a economia. Mas é uma forma que as instituições bancárias têm de gerar remunerações sobre as suas operações. Então, por esse motivo, existe essa diferença. Uma outra pergunta. A melhor forma de garantir que seu capital não se desvalorize com o passar do tempo seria encontrar um investimento indexado à Selic? Pode ser uma alternativa, sim. Investimentos indexados à Selic, eles propiciam uma remuneração que venha garantir o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, principalmente aquele remunerado em função da inflação, ou seja, há uma remuneração superior à inflação. Então, isso acaba contribuindo para que eu consiga manter o valor do dinheiro no tempo. Mas existem outras formas de investimento, ou seja, você pode, por exemplo, comprar um título privado em uma instituição bancária, você pode encontrar um fundo de investimento em uma corretora, enfim, também existem outras modalidades. Aí, como você pensa em desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, deve-se olhar para a inflação. Então, eu sempre preciso procurar um título ou uma forma de aplicação financeira que tenha um retorno superior à inflação. Aí, dessa forma, você consegue manter o valor do seu dinheiro no tempo, certo? Dessa forma, então, finalizamos a nossa aula com essas perguntas. Gostaria de mandar um forte abraço a você, aluno, a você, tutor, que participou conosco dessa aula. Espero encontrá-lo bem para a próxima. Não esqueça de realizar as suas atividades previstas aí para a semana. Participe do fórum, leia os seus materiais didáticos e bons estudos. E agora eu deixo você, então, com o nosso último vídeo. Olá! Chegamos ao final da unidade 1 da disciplina Mercado de Capitais. No decorrer dos estudos, nós vimos os mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro. Compreendemos mais sobre o mercado de valores mobiliários e vimos as técnicas de precificação e ativos financeiros. Nas SPs, foi possível aplicar a teoria estudada e ainda compreender melhor a disciplina. Dá uma olhada! Na SP1, a advogada Márcia decidiu que iria aplicar uma sobra de dinheiro. No entanto, ela se sentia insegura com relação às instituições que receberiam seu dinheiro. Nesse caso, trabalhamos o que aprendemos sobre os subsistemas normativos de intermediação, liquidação e custódia. Na SP2, Márcia precisava de mais informações sobre o mercado de valores mobiliários. O desafio foi explicar seu funcionamento e estrutura. Nessa SCP, podemos aplicar o que vimos sobre Bolsa de Valores, considerando o mercado de capitais e de valores mobiliários. Na SP3, Márcia estava feliz com a assessoria, mas ainda tinha dúvidas. Ela solicitou, então, que fosse claramente explicado o que o mercado de capitais iria oferecer a ela em matéria de produtos. Para responder a essa questão, conhecer os mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro foi essencial. E foi nessa etapa que aplicamos a conceituação de política de dividendos e mercados à vista e a termo futuro. Na SP4, Márcia já estava disposta a investir no mercado de valores mobiliários e optou por investir em ações. No entanto, ainda restava uma dúvida. Como ela poderia reduzir os riscos de investimentos nesse setor? O ideal para responder a essa questão foi aplicar o que vimos sobre o modelo de Markowitz, de maximização de retorno. Tentar praticar o que vemos em teoria é uma ótima maneira de garantir a compreensão da disciplina e também descobrir dúvidas sobre os assuntos. Por isso eu tenho uma atividade rápida para você. Joaquim, que logo deve se aposentar, pensou em adquirir um título de previdência privada. Ele já sabe que, se escolher essa opção, ele estará protegido pelo Sistema Financeiro Nacional. Qual a sua opinião sobre isso? Seria essa a melhor opção ou ele deveria recorrer à Previdência Social? Quais as diferenças entre elas? Faça suas anotações e troque opiniões com alguns colegas. E agora eu tenho uma dica de vídeo. Disponível na internet,
Segurança do Sistema Financeiro Brasileiro, apresenta convidados debatendo o tema. É para assistir, hein? No ambiente virtual de aprendizagem, você tem acesso a outros materiais complementares e ao livro didático para tirar qualquer dúvida que apareça no decorrer dos estudos. E não se esqueça das atividades das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos!